Olá, vamos para o nosso devocional. O texto é Salmos 73, a partir do versículo 1 aí. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha invejas dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Veja só, amigos, Deus é bom. O texto testifica dessa bondade e a Bíblia relata em todo o tempo, da bondade de Deus, como Ele é bom, como o plano dele para o homem é bom, como o investimento que Deus faz no homem mostra a sua bondade. E o salmista aqui, esse salmo é um salmo de Asaf, e ele fala o seguinte, que quanto a ele, Asaf, ele quase que desviou os seus pés, a sua vida da presença de Deus. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Por quê? Que ele quase se desviou de servir a Deus, de não querer mais nada com Deus e tudo mais. Porque ele começou a achar que Deus era injusto. Deus não era justo. E ele começou a achar isso a partir do momento que ele começou a olhar para a vida dos ímpios. O versículo 3, ele fala assim, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Ímpios são aquelas pessoas que não ligam para Deus, não está nem aí, faz o que quer e não tem princípios. Então, quando ele começou a olhar para a vida dos ímpios, ele quase se desviou. Por quê? Ele vai falar aí porque é o seguinte, ele via que os ímpios parece que não tinha aperto, tudo dava certo para o ímpio aprontava, mesmo assim as coisas fluíam e tudo mais, e que tal, e ele começou a relatar um monte de coisa, que para o justo parece que a coisa era mais difícil e tudo mais. Então ele entrou nesse dilema terrível de querer olhar para a vida do outro, de querer medir aquilo que ele estava passando, olhando para o ímpio, por que o ímpio faz isso, faz aquilo, e mesmo assim ainda acontece isso com eles e tal, aquela coisa toda. E aí, ele, mais na frente, lá no versículo 17, aí ele fala assim, até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Ou seja, aí ele teve aquele momento de comunhão com Deus, entrou na presença de Deus e ele pôde entender o fim dos ímpios. Deus mostrou para ele o fim dos ímpios. Porque o ímpio é aquela coisa, é como se tivesse tudo dando certo, aquela coisa toda bonita, né? Mas no final, a queda deles é muito grande, é muito desastrosa. O versículo 18 vai falar que certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Ou seja, o que o Senhor estava falando, a vida do ímpio parece ser boa, parece ser de alegria, mas o fim deles é muito desastroso e muito rápido. Ou seja, aparentemente está bem, está lá em cima, mas não tem fundamento, não tem base, não tem estrutura, entendeu? Então qualquer vento vendaval, ele se vai, a queda dele é iminente. Então, assim, o Asaf ali pôde entender que o bom mesmo é estar firmado em Deus. O bom mesmo é construir
pedra por pedra, com a base bastante sólida, com um fundamento bastante sólido. Sabe por quê? Porque aí, quando vem a tempestade, ela vai estar de pé, vai continuar de pé, porque há um fundamento. Mesmo assim, é nós em Deus. Você pode estar aí e tal, e você ganha dinheiro, mas o seu dinheiro vai também de maneira ilícita, gastando com aquilo que desagrada a Deus. Você não tem um fundamento firme, você não tem propósito firme, você não tem uma determinação no seu coração de servir a Deus acima de qualquer coisa. E quem não tem um fundamento forte, quando vem a tempestade, cai para o chão, cai por terra. Da mesma maneira que o ímpio, ele se levanta e aparentemente está lá em cima, mas ele tem uma vida muito frágil, tanto emocionalmente falando, espiritualmente, intelectualmente também, porque sem Cristo, sem estar fundamentado em Cristo, que é a força maior, o poder maior, que é a comunhão maior, que é o nosso espírito, a parte espiritual, você pode estar até por cima aí, alegre, emocionalmente e tudo mais, mas isso aí é frágil, isso aí passa. Se não for por Cristo e em Cristo, nós não permaneceremos de pé. Ok? Deus te abençoe. Faça um excelente dia.